Olá pessoal, meu nome é Bianca Ferraz e esse é mais um episódio do nosso podcast Refletindo na Palavra. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, graça e paz. Lucas capítulo 7, versículo 36, ele começa a nos contar a história de uma pecadora que ungiu os pés de Jesus. Eu não vou ler todo o texto para não ficar muito extenso, mas Jesus ele havia sido convidado para um jantar na casa de um fariseu, o qual ele não foi muito bem recepcionado. E nesse jantar, nessa mesa, por detrás de Jesus chega uma mulher, uma pecadora, e começa a adorar, e começa a chorar aos seus pés, beijar os seus pés, derramar unguento aos seus pés, enxugando com os seus cabelos. Ela começa ali se derramar diante do Senhor. E o fariseu olha para a atitude daquela mulher, olha para Jesus e começa a julgar dentro do seu coração a atitude de Jesus e a atitude dela. E ele diz consigo mesmo, se Jesus soubesse quem era aquela mulher e o que ela fazia, ele não permitia. Se ele fosse realmente profeta, ele não permitia. Só que ele esqueceu ou ele não sabia que Jesus ele veio para aqueles que eram pecadores. E Jesus, sabendo aquilo que ele estava pensando, ele fala para ele, Simão, eu posso te dizer uma coisa? No versículo 40, e Simão diz, pode, diz, mestre. E aqui Jesus começa a contar uma parábola. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? E aí Simão responde, suponho que quem mais foi perdoado, ou seja, quem mais devia. E replicou Jesus, disseste bem, Simão. E voltando-se para aquela mulher, Jesus faz questão de exaltar aquela mulher, a sua atitude, de honrá-la, sabe? E ele se volta para aquela mulher pecadora e ele diz, vê esta mulher, eu entrei na sua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos, entretanto, desde que entrei, ela não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados. Jesus não ignorou que aquela mulher havia pecado muito, mas ele também sabia que ali havia 2 tipos de pecadores. Ali não havia ninguém que não precisasse de receber o perdão e ele estava disponível para perdoar ambos, como ele contou nessa parábola. Mas aquela mulher o amava mais, por isso ela recebeu mais perdão do Senhor. E Jesus exalta aquela mulher e eu fico pensando que eu sou essa pecadora, que eu preciso muito do perdão do Senhor, mas que às vezes eu também tenho atitudes como a desse fariseu, quando eu vejo um irmão pecador, sabe, se derramando ou fazendo alguma coisa, sabe, em prol de Jesus, o adorando, sabe, de forma extravagante, eu fico julgando dentro de mim. E Jesus me ensina que eu também preciso de perdão. E o interessante nessa passagem é que essa mulher, ela não recebeu nada de Jesus, ela não havia recebido nada de Jesus para que ela entrasse ali naquela reunião e se derramasse em gratidão daquela forma. Ela deu, sabe, tudo que ela tinha de melhor. Ela o amou, ela o beijou, ela chorou aos seus pés, ela se humilhou diante dele. Ela derramou aquele unguento precioso, aquele, sabe, aquele óleo precioso, aquele perfume.
que valia muito, ela derramou os pés do Senhor. E de repente você pode pensar, o que que Jesus fez por ela? O que que ele deu para ela para que ela retribuísse? Nada. Ele não havia dado nada para ela. Quantas vezes nós nos aproximamos, sim, gratidão, Senhor, mas porque Ele nos deu alguma coisa, porque Ele nos fez um milagre, porque Ele respondeu a uma oração nossa. Mas a verdadeira adoração parte do princípio da gratidão, e a gratidão ela independe do Senhor ter te dado alguma coisa ou não, é você ser grato por quem Ele é. Nós precisamos ser gratos por quem Jesus é. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso resgatador. Ela o adorou porque ela o amou. E ela o amou muito porque ela entendia que ela era uma pecadora e que ele era o seu Senhor, o seu Salvador. Ela não teve nada dele, ela não recebeu nada dele para poder estar retribuindo. Nós precisamos o amar, o adorar, nos entregar em adoração, nos aproximarmos dele por quem ele é, pelo que ele é. Ele é o Senhor das nossas vidas. Que haja em mim e em você esse coração que entende que somos pecadores, que precisamos do perdão do Senhor e que precisamos aprender a adoração verdadeira, genuína, adorar a Ele por quem Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. E que esse coração de fariseu, que muitas das vezes quer reinar em nós, venha ser mortificado todos os dias. Que o nosso coração seja o coração como o dessa mulher, que não tem nem seu nome mencionado, mas que a sua atitude nos deixou um grande exemplo e entrou para a história da Bíblia. Em nome de Jesus.